Tô aqui de volta nessa experiência louca de gravar vídeos para vocês, né? Porque hoje nós vamos aprofundar um pouquinho no conceito de cidadania, tudo bem? No vídeo passado eu expliquei para vocês o quê? Que cidadania, democracia e direitos humanos estão relacionados, certo? E que a democracia, como um regime político, certo? Acaba sendo um viés, acaba sendo um caminho, vamos dizer assim, utilizado pelos cidadãos para o exercício da cidadania, certo? Mas o que é a cidadania? Né? Vamos falar um pouquinho sobre ela, começar a falar hoje sobre ela. Vamos depois passar para a democracia e direitos humanos e vamos fazer essa ligação entre os três que eu já introduzi aqui para vocês como sendo muito importante, como sendo uma das coisas, inclusive, mais importantes que vocês precisam saber sobre esse tema, tá bom? Que tá lá no Aplix, certo? Não esqueçam, tá? Nas orientações educacionais lá no Aplix, no nosso aplicativo de revisão, certo? Do conteúdo aí do segundo ano, para vocês aí que estão no terceiro ano agora, tá bom? Então vamos lá, vamos acompanhar aqui juntinho. Ó. O conceito de cidadania. A palavra cidadania vem do latim civitas, que significa cidade. Portanto, os cidadãos são aqueles e aquelas que coabitam e dividem os espaços públicos. Para isso, possuem os direitos civis, políticos e sociais que se desenvolvem a partir da ideia do que é melhor para o grupo social. Né? Lembra que eu falei para vocês que falar em cidadania é falar em direitos e deveres públicos, ou seja, do grupo social que vive junto. Não necessariamente, vamos dizer assim, dos nossos direitos individuais, embora eles estejam também projetados, colocados aí, né? Porque quando nós temos desejos, determinados desejos individuais nossos, eles também são coletivos, né? E quando a gente coloca em luta esses direitos e também quando nós exercemos deveres coletivos, nós estamos de uma certa maneira contemplando também aquilo que é uma necessidade nossa, certo? Mas não necessariamente tem a ver com a escolha de uma roupa, a escolha de um lugar para onde a gente vai se divertir, não. A gente está falando de desejos que são nossos, né? Mas que se projetam no coletivo, certo? Respeito, por exemplo, pela opção sexual, né? Nossa, por exemplo, né? É um direito que a gente luta por ele, mas não só para nós, e sim também para a sociedade, ou seja, para o grupo, está projetado no grupo. Deu para entender um pouquinho a diferença, né? E a palavra cidadania está ligada à palavra cidade, certo? E aí a gente pode pensar, professor, então a cidadania surgiu junto com as cidades? Não necessariamente. Aqui a ideia de cidade está falando sobre o quê? Grupo social, que divide o mesmo espaço, e um espaço que é público, ou seja, um espaço que é de todos. Né? Então nós estamos falando de direitos e deveres para todos, certo? Porém, tem sim, lá na história da construção da cidadania, ela foi se desenvolvendo de uma maneira mais clara, vamos dizer assim, junto com o desenvolvimento das cidades, tá? E isso há muito tempo atrás, né? No exemplo grego, por exemplo, né, séculos 6 até o século 1, vamos dizer assim, antes de Cristo, já tinha aí a construção de várias cidades, né? Num outro tipo de lógica, um pouquinho diferente do que a gente vê hoje, porém, as cidades já começaram a se desenvolver desde essa época. Isso no exemplo grego, tá? Porque existem inúmeros outros exemplos aí, existem inúmeros grupos sociais espalhados pelo mundo, né? Em que os seres humanos foram se organizando. Mas a gente fala muito do exemplo grego porque é um exemplo que a gente carrega como herança, né? Herança da nossa colonização europeia ocidental, que também bebeu muito, né? Vamos dizer assim, em toda a cultura greco-romana. Então a gente acaba se prendendo um pouquinho mais a esse, vamos dizer assim, aos exemplos da Grécia, de Roma, principalmente da Grécia, por conta disso, tá? Porque nós temos como herança, tá? Herança política, herança social, né? Cultural, enfim, a herança greco-romana. É importante notar que a cidadania é um processo contínuo e em constante transformação, quase sempre cumulativas. O poder emana do povo, que se submete à organização do Estado para que esse possa garantir os seus direitos e o bem de todos. Ou seja, gente, a sociedade, como eu já expliquei para vocês, ela se desenvolve ao longo do quê? Da história da humanidade, certo? Nós não permanecemos os mesmos com a mesma forma de pensar.
A gente vai o tempo todo se desenvolvendo e criando novas formas de viver em sociedade, certo? Então, com isso, o processo de construção da cidadania também vai se desenvolvendo e vai sendo cumulativo. Em que sentido? A gente não vai perdendo aquilo que a gente construiu antes de cidadania, né? A gente vai acumulando aí direitos e deveres, a melhor forma de conviver em sociedade, certo? E de uma maneira mais recente, tá? Eu falo recente de alguns séculos para cá, existe um agente que ele é muito importante, certo? É, no exercício e na construção da cidadania, que é o Estado, né? É lógico que os grupos humanos, eles nem sempre se organizaram em cidades, mas a partir do momento que eles começaram a se organizar em cidades e essas cidades foram se desenvolvendo, elas foram sim também, é, cada uma, né, construindo aí esse agente que a gente conhece como Estado, certo? Atenas, por exemplo, era uma cidade muito desenvolvida e que se tornou, né, ganhou o status de Estado-nação, né? Claro, isso de uma maneira, né, vamos dizer assim, lá atrás, né, séculos antes de Cristo. Com o tempo, nós tivemos sim a criação do próprio Estado-nação, né? Isso já séculos depois de Cristo, né? E com isso o Estado se tornou realmente um agente instituído, né, nos grupos humanos e se transformou né, no principal, vamos dizer assim, elemento para garantir o quê? Os direitos e os deveres, ou seja, o exercício da cidadania. Tudo bem? Mas aí nas aulas de história vocês vão poder ver um pouco melhor sobre isso também. Cidadania é um conceito que possibilita uma série de significados, que de modo geral refere-se a tudo aquilo que está relacionado a direitos e deveres de uma pessoa, de um povo ou de um território. Quando a gente fala em território, a gente está falando diretamente do Estado, tá? Que o Estado é justamente essa demarcação territorial que tem todo um corpo de governo, um corpo jurídico, um corpo de defesa, né? Que são as Forças Armadas, né? Enfim, esse corpo, né? É marcado por um território, marcado por uma fronteira, né? Ou por algumas fronteiras, vamos dizer assim, esse Estado é aquele que, vamos dizer assim, garante, tá? Que garante essa construção de direitos e deveres, ou seja, tudo que é construído dentro de um grupo humano que vive num determinado território, né, e que tem um determinado governo, que tem determinadas leis, né, enfim, tudo isso é o que caracteriza a cidadania de um determinado lugar. Então isso assim é marcado territorialmente, certo? Quando a gente pensa em Estado, a gente pode pensar numa porção de local, né, num território, vamos dizer assim, né? Então a cidadania ela está assim circunscrita num território e a cada grupo humano que vive em territórios diferentes nós vamos ter exercícios da cidadania de formas diferentes, ou seja, nós vamos ter direitos e deveres diferentes, certo? A cidadania é a expressão máxima do direito, pois este existe para os cidadãos e pode ser dividida em cidadania política, cidadania civil e cidadania social. Ou seja, quando a gente pensa em termos de Estado, né, quando a gente pensa em territórios, quando a gente pensa em países, quando a gente pensa em nações, a gente pode pensar que cada um possui a sua própria construção de cidadania, certo? E que essa cidadania ela é organizada de diversas formas. De um modo geral, as sociedades ocidentais, né, na qual o Brasil se inclui, é, pensa a sua cidadania, divide a sua cidadania dessa forma, certo? O que é a cidadania política? É a garantia de direitos à participação política. Votar, ser votado, poder se candidatar, poder se organizar em movimentos sociais, poder se organizar em sindicatos, né? Enfim, essa é uma mostra do que seriam direitos políticos destinados aos cidadãos, ou seja, aqueles que vivem naquele estado, naquele território ali, né? E que participam da vida pública, certo? A cidadania civil seria o quê? Garantia de direitos relativos à liberdade, liberdade de expressão, de ir e vir, né, de credo, e também as liberdades individuais, né? Ou seja, a cidadania civil é o conjunto de direitos que nós lutamos, né, para conseguir, para conquistar e para manter, né, que fazem, que dizem respeito à nossa liberdade. Liberdade de escolher uma religião, liberdade de ir e vir para qualquer lugar que a gente quer, a liberdade de expressar o que a gente pensa, certo? Tá aí a internet para mostrar isso, né? Como
como um lugar, né, de livre expressão, né? A gente pode ter a internet como o uso da internet, das redes sociais, enfim, e de tudo que ela nos proporciona como lugar de exercício dessa cidadania civil, né? Dessa liberdade de expressão. Então, tudo que tem a ver com escolhas e liberdades que são também individuais, a gente coloca vamos dizer assim, no grupo, né, dos direitos civis, ou seja, da cidadania civil. E a cidadania social, que é a garantia de direitos relativos à dignidade da vida humana, né? Respeito aos direitos humanos, direito ao trabalho, alimentação, moradia, lazer, saúde, educação, etc. Então, os direitos humanos, eles entrariam aqui, ó, gente, na cidadania social, certo? Porque não adianta a gente ter o exercício da nossa cidadania civil, né, dos nossos direitos, as nossas liberdades individuais garantido, não adianta a gente ter acesso às ações políticas e podermos praticá-las, vamos dizer assim, sem pensar que nós vivemos num grupo, numa sociedade e que algumas coisas elas são básicas, até para que seja possível o ato político, até para que seja possível lutar pelas liberdades individuais, a gente precisa pensar que todos esses direitos, eles são coletivos e que dentre eles existem direitos que são básicos, que são os direitos sociais. Estão colocados aqui, ó. Dignidade, respeito, trabalho, acesso ao trabalho, à alimentação, à moradia, ao lazer, à saúde, à educação. Então, os direitos sociais, né, que fazem parte aí do exercício cidadão, né, da construção da cidadania social, eles são básicos e por isso nós chamamos de direitos humanos. Porque sem esses direitos fica muito difícil nós lutarmos para conquistarmos e também para mantermos, vamos dizer assim, todos os outros direitos que nós temos. Beleza? Contudo, cidadania também significa obedecer às leis e às normas que se relacionam com a vida em sociedade e o bem comum. Ou seja, gente, cidadania não é só direito, também são o quê? Deveres, certo? Nós temos também que cumprir com algumas obrigações sociais nossas para que seja possível nós também conquistarmos direitos e podermos manter esses direitos. Então fala também de deveres, né? Um cidadão, ele, no seu exercício, né, da vida pública, ele está lutando por direitos, porém ele também está cumprindo deveres, certo? Porque é importante que hajam regras e deveres que sejam coletivos, para que essa sociedade não se dissolva, para que essa sociedade não acabe, para que determinadas sociedades possam continuar se desenvolvendo. Então é necessário que haja uma ética, tá? É uma palavrinha bacana que a filosofia é assunto de discussão lá na filosofia. Existe uma ética que nós temos que praticar, e essa ética fala, sim, de cumprimento de deveres sociais, beleza? É importante notar que a cidadania é um processo contínuo e em constante transformação. O poder emana do povo e se submete à organização do Estado, né? A gente já viu isso aqui. Ou seja, o Estado é esse agente aqui, ó. Vamos abrir aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Quem é o Estado? É um agente, né? É quase que uma pessoa, brinco que é uma entidade. O Estado, ele que? Ele existe, né? O Estado, ele é demarcado territorialmente. Vamos pensar, por exemplo, aqui, o país Brasil é um Estado também, né? Ele possui um Estado, uma organização desses cidadãos, né? Que vivem em grupo. Então, quem é o Estado? O Estado é algo que nós construímos, que, que ele é organizado, tá? Aparentemente de acordo com a vontade geral, ou seja, da grande maioria, para o quê? Para nos garantir direitos e também estabelecer para nós o quê? Deveres, né? Para manter a coesão social. Né? Isso aí é segundo um sociólogo chamado Emile Durkheim, tá? O Emile Durkheim, ele fala sobre isso, que é a da coesão, né? Ou seja, para que essa sociedade não se dissolva. Então, o Estado, ele se apresenta aí como esse agente, né? O que é o Estado? Aquilo que eu já falei agorinha mesmo. É uma organização política, jurídica e também ligada à defesa, tá? Essa organização, certo? Ela tenta manter o exercício da cidadania acontecendo em pleno vapor. Então, quem é o Estado? O Estado, ele organiza a vontade geral, certo? Fazendo o quê? Leis, que são normas para o bem comum, né? Para que a gente possa, vamos dizer assim, obedecer, né? E que todos possam viver bem, né? Na sociedade, certo? E quem é que
pratica, né, esses deveres e luta por esses direitos? Os cidadãos, certo? Então vamos lá, nos cidadãos que começa a vontade geral. Então, a princípio, os cidadãos eles têm o quê? Poder, porque eles representam o quê? A população. Eles representam o quê? O povo, certo? Então, a origem do poder está nos cidadãos. Teoricamente, né? Porque infelizmente não é assim que acontece na prática, mas isso fica para depois, a gente vai conversando aí ao longo das aulas, né? Os cidadãos, ou seja, o povo organizado, ele determina como será esse Estado, né? E esse Estado, ao receber essa vontade geral, organiza o quê? Essas leis, essas normas, para que todos possam viver bem. Então, tudo começa nos cidadãos, né? É a origem do poder, tanto de organização do Estado, quanto da instituição dessas leis, né, que são para o bem comum. Então, de acordo com a vontade geral, de acordo com a vontade dos cidadãos, essas leis podem mudar. Leis podem deixar de existir, novas leis podem ser criadas, mas tudo isso visando sempre o quê? O bem comum. E quem é que determina o que é o bem comum? Os cidadãos, o povo, a população, certo? Isso na teoria, tá, gente? Mas na prática, às vezes, acontece um pouquinho diferente, tá bom? Para o efetivo direito à cidadania, muitas vezes os indivíduos devem cumprir alguns requisitos, tá? Como nacionalidade, ter nascido e estar equiparado aos nascidos em determinado território. Por exemplo, no Brasil, todas as pessoas nascidas no Brasil ou de pais brasileiros são considerados o quê? Cidadãos. O mesmo acontece com estrangeiros que pedem sua naturalização. Ou seja, se a gente for pensar na era moderna, tá, gente, de poucos séculos para cá, nós temos hoje uma organização de território, né, uma organização de Estado que tem aí vamos dizer assim, umas características de quem é e quem não é cidadão, certo? Então, uma deles é isso, é a nacionalidade, ou seja, nasceu no território brasileiro, é cidadão brasileiro. Nem sempre foi assim. Se a gente for pensar na cidadania lá na Grécia Antiga, a gente vai ver que não bastava ser nascido lá em Atenas para ser considerado um cidadão ateniense, tá bom? Por isso que eu digo, eu estou marcando para vocês, de alguns séculos para cá, essa noção, ela foi o quê? Se expandindo, ela foi ficando mais abrangente. Hoje, quando a gente pensa em cidadão, a gente está pensando, nasceu num determinado território, é cidadão daquele território. Só que nem sempre foi assim, as coisas foram mudando. A nacionalidade, né? Idade. Alguns direitos e deveres estão de acordo com a idade do cidadão. Por exemplo, a obrigatoriedade da educação vai dos 4 aos 17 anos. O direito ao voto, 16 anos. A maioridade civil, ou seja, a idade em que você pode tomar todas as suas decisões sozinho, sem depender da aprovação dos pais, né, ou daqueles que cuidam de você, que são responsáveis por você, 18 anos. Então, a idade ela pode determinar já o exercício de alguns deveres e de alguns direitos. Quanto mais novo o cidadão, mais direitos ele tem, menos deveres. Conforme ele vai ganhando a maioridade civil, que é com 18 anos para frente, vai se tornando um adulto aos olhos daquela sociedade, ele também vai acumulando deveres, além dos seus direitos, beleza? Outra forma também de pensar, o que é uma característica do que seria ser um cidadão hoje? Estar em conformidade com a lei. Por exemplo, os condenados a prisões possuem seus direitos políticos suspensos e são restritos seus direitos à liberdade. Ou seja, aquele que não anda de acordo com a lei pode sofrer o quê? Algumas punições, algumas sanções. E podem ser o quê? Excluídos, podem ser marginalizados da sociedade. E nesse sentido, eles perdem direitos construídos pela cidadania. Eles perdem o status de cidadão, né? Eles têm a liberdade de ir e vir restrita. Lembra que a liberdade de ir e vir é um dos nossos direitos? Então, o preso ele não tem mais essa liberdade, né? Eles não podem votar, por exemplo. Então, os direitos políticos deles também estão comprometidos, né? Então, são várias. Mas, por exemplo, agora nesse momento de pandemia que está vivendo, a população carcerária, né, que está presa, eles vão entrar num determinado grupo, né, prioritário também, se eu não me engano, até agora, na fase 4 da vacinação do Covid. Ou seja, eles têm o direito à vacinação. Ou seja, eles não perdem todos os direitos, certo? Mas perdem alguns direitos. Por estarem o quê? À margem da sociedade, estarem excluídos, estarem presos, certo? E eles
obviamente estão ali cumprindo uma pena, né? Estão submetidos ao quê? Ao exercício da lei, né? Então, é o momento em que a população, né, presa, a população carcerária, está muito mais no sentido de cumprir deveres, de serem punidos ou serem punidos por não terem cumprido esses deveres antes, né? E aí tem que se submeter ao rigor da lei, do que mesmo na garantia de direitos, tá? Isso fica limitado para a população carcerária. Então, vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Eu continuo na próxima aula. O que vocês entenderam nesse sentido? Que a noção de cidadania moderna está ligado ao Estado. Quem é o Estado? O Estado é um ente. Quando eu falo ente, eu estou falando que é quase um organismo, tá? Ou seja, é um instrumento criado para garantir o exercício da cidadania, certo? O que é o Estado? É uma mistura básica de três coisinhas aqui, ó. O governo, instituições jurídicas, ou seja, todo o conjunto de leis, e também de defesa, ou seja, o conjunto das Forças Armadas e etc., que tem o dever de quê? De proteger o território. Então, hoje, né, as nações, os países estão organizados e cada um é também um Estado, ou seja, tem a sua própria organização, certo? E essa organização, ela existe, na teoria, ela deveria ser o quê? Alimentada sempre pela vontade popular. Ele existe para dar conta da vontade popular, certo? E de regular também a forma como as pessoas vivem em sociedade, ou seja, como os cidadãos vivem em sociedade, certo? Então é isso que vocês têm que pensar, que o exercício da cidadania ele não é livre, ele não acontece de qualquer jeito, gente. Ele é mediado pelo Estado, certo? O Estado ele valida, entende? E ele também pune. Ele valida os nossos direitos e ele também pune quando nós não cumprimos o que? Os nossos deveres. Então, ele é organizado para isso. Na teoria, né, vamos dizer assim, nós cidadãos, quando emitimos a nossa vontade popular, o Estado, ele organiza essa vontade em forma de direitos e deveres, certo? Geralmente, os nossos deveres, eles estão regulamentados por leis, certo? E para que serve isso? Serve para que nós possamos manter o quê? O bem comum, o bem-estar social, o bem-estar do grupo. Serve para que nós possamos não nos desviar, né? Não agirmos mal uns com os outros em sociedade. Então, o Estado ele foi criado para isso, para nos regular, certo? Para regular direitos e regular deveres, certo? Então, os cidadãos, dentro de um Estado, eles não agem livremente. Todas as ações de construção da cidadania têm que passar pelo Estado. O Estado deve ser uma expressão da vontade geral, mas nem sempre isso acontece, certo? Mas deveria ser. Isso, por que eu estou frisando isso aqui? Porque quando a gente for estudar democracia, vocês vão entender por que nem sempre isso acontece. De vez em quando o Estado ele ganha assim uma vontade própria e que não está muito juntinho da vontade geral, não, da vontade de todos os cidadãos. Beleza? Então, gente, para que haja cidadania, é necessário que nós, cidadãos, estejamos sempre pensando no bem comum, no bem coletivo, tá? Pensando sempre nas nossas conquistas, nos nossos direitos, mas também nos nossos deveres, naquilo que a gente precisa fazer para convivermos bem em sociedade. Tudo isso respeitando o quê? A vontade geral, a vontade da maioria, o bem-estar da maioria, certo? Beleza? Na próxima aula a gente continua aqui com o conceito de cidadania, vou falando aos poucos para vocês, porque é muita coisa que a gente precisa entender, tá bom? E continue seguindo as OEs, tá bom? Continue lendo os textos, ouvindo os podcasts, vendo os vídeos, realizando os exercícios, fazendo as avaliações que estão lá. Os nossos vídeos aqui, eles aprofundam o tema naquilo que vocês precisam entender e que muitas das vezes num texto fica um pouquinho mais difícil da gente captar, tá bom? Mas é de muita importância que vocês continuem firme e forte lá na Aplique-se, beleza? Beijo grande para todo mundo.